Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha em mais uma edição do nosso programa da hora. Hoje, quinta-feira, dia 26 de janeiro, o mês está terminando, mas claro que a gente vai trazer muita informação para você que está aí do outro lado da telinha sobre política, saúde, economia e muito mais. Tudo isso após a nossa vinheta de abertura. Olá, gente, muito boa tarde novamente. Você conferiu aí nosso vídeo de abertura. Fortaleza está com um clima realmente muito peculiar, como sempre, nesse início de ano. Já estou aqui com a Rochelle Rodão. Tudo bem, Rochelle? Tudo tranquilo, o dia Gabriel. Começa sempre com muita chuva e depois o sol vem aparecendo, não é isso, Rochelle? Isso. E aí, Rochelle? Aquele friozinho bom, né? É isso. A gente quer pedir desculpa a todos que nos assistem por ontem. Nós tivemos um problema técnico e não teve como o programa ir ao ar, mas estamos aqui seguindo nesta quinta-feira com muita informação para vocês. É isso. Falando em quinta-feira, Rochelle, hoje é comemorado o quê? Comemora-se o Dia da Gula, nesta quinta-feira, dia 26. Esse distúrbio alimentar pode desencadear vários problemas de saúde, como a obesidade e o aumento do colesterol, que, por sua vez, podem provocar problemas cardíacos e respiratórios, por exemplo. É isso, Dia da Gula. Acho que todo mundo gosta de comer bastante, né? Mas... Aqueles mais, uns que gostam mais, outros menos, pois né? Mas o pessoal tem que ter cuidado aí com a saúde. Agora a gente começa a falar daquele tema que tem tirado o sono de muita gente. O projeto de isenção da taxa de lixo na capital cearense, que enfim foi aprovado. A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou por unanimidade nesta quarta-feira, dia 25, o projeto de isenção da taxa de lixo na capital cearense. Com a mudança, 70% da população estará isenta da cobrança. Agora, o projeto segue para a sanção do prefeito José Sarto. A criação da taxa de lixo em Fortaleza foi aprovada no dia 20 de dezembro do ano passado na Câmara Municipal, após votos dos vereadores. Foram 20 votos a favor do projeto e 18 contrários, com 2 abstenções. Nesta semana, os vereadores aprovaram medidas que ampliaram a faixa da população que não precisará pagar pela taxa. A taxa de lixo não será cobrada aos imóveis de propriedade da administração direta e indireta dos poderes executivo e legislativo de Fortaleza e em imóvel cedido em locação, comodato ou cessão a qualquer título, a órgãos ou entidades da administração direta e indireta dos poderes executivo e legislativo do município de Fortaleza. A taxa vai variar de R$ 258 a R$ 1.600 por ano, dependendo do tamanho do imóvel e do volume de lixo produzido. O valor poderá ser pago de uma única vez ou, se o cliente preferir, parcelado em 12 vezes, como acontece com o IPTU. É isso, a gente falava que dependia bastante dessa isenção para o projeto caminhar, né? Mas, infelizmente, foi aprovado, né, Rochelle? Agora sim, né? 70% de isenção para 70% da população. E aí agora é só o Sarto mesmo sancionar. É isso, então acho que a partir do mês que vem já devemos ter a cobrança da temida taxa do lixo. E atenção, beneficiários do INSS. A prova de vida passou a ser de responsabilidade do Instituto Nacional do Seguro Social. A decisão foi assinada em portaria pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, durante a cerimônia que celebrou os 100 anos da Previdência. Agora, o INSS passa a ter 10 meses a partir da data de aniversário do beneficiário para comprovar que o titular está vivo. O processo vai ser feito via cruzamento de dados de registro de vacinação, comprovante de votação nas eleições, emissão ou renovação de documentos e outros.
Com a mudança, o beneficiário não vai mais precisar sair de casa para fazer a prova de vida. Se o órgão não conseguir fazer a comprovação, o segurado vai ganhar mais 2 meses para provar que está vivo. Nesse caso, o beneficiário será notificado pelo aplicativo Meu INSS, por telefone pela Central 135 e pelos bancos para identificar-se e informar o governo. Realmente é um problema, acho que é o maior problema da Previdência Social, é esse, né? É tirar os idosos e as idosas de dentro de casa para fazer essa comprovação de vida, porque muitos deles não têm condições, tanto financeiras quanto físicas, de estar indo até uma agência do INSS, pegando filas. Já são bem debilitados. Exatamente. Então é uma melhoria a questão agora, né, para poder provar, a questão mesmo de comprovar, né? Com certeza, claro que o governo tem que ter a precaução, porque, infelizmente, algumas pessoas utilizam da boa-fé para fraudar, né? Algumas vezes os parentes, infelizmente, já faleceram e querem continuar recebendo o benefício e utilizam essas alternativas para fraudar o seguro. Mas creio que é a melhor alternativa, ainda pensando nos idosos e nas nossas idosas. E falando de política, o que é que a gente tem, Rochelle? Então, o governo do Ceará, Eumano de Freitas, do PT, pretende construir uma rodovia duplicada ligando o Ceará de ponta a ponta. A ideia será apresentada pelo cearense na próxima sexta-feira, que é amanhã, dia 27, durante um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O chefe do Executivo do Ceará ainda espera contar com a parceria federal para a duplicação do Eixão das Águas e a ampliação e construção de hospitais estaduais. Abre aspas, nós do Ceará estamos levando para o encontro com o presidente uma estrada duplicada, que queremos que seja duplicada e que corte de norte a sul o estado. Queremos a duplicação do Eixão das Águas e queremos recursos para uma estrutura forte e segura da rede pública do Ceará, fecha aspas, disse o governador. E ele disse também que nós queremos 100% dos nossos hospitais regionais funcionando a pleno vapor. Inclusive, levando o tratamento do câncer com a abertura de mais 3 hospitais e do hospital da UES, ele acrescentou. Realmente uma estrada como essa para o nosso estado é de suma importância. Eu uso como exemplo mesmo a própria CE 040, que não era duplicada e aí teve uma grande obra ali não me lembro quando foi ao certo, mas acho que foi entre 2008, 2009, enfim, e durou um bom tempo, mas que realmente mudou bastante a vida da população ali, das cidades da região metropolitana, das cidades praianas, porque facilita bastante o acesso. Então, acho que se realmente esse projeto for para frente... Se for concluído, começar a obra e não terminar, e que não demore tanto como a maioria das vezes as obras públicas demoram muito e acabam não sendo nem concluídas. Né? Isso, mas que fique de exemplo a duplicação da CE 040, eu acho que é o modelo que tem que ser seguido. Então, muito importante uma obra aí nesse sentido para ligar o Ceará de uma ponta a outra com um caminho, um trecho de qualidade. E a operação Carro-Pipa voltou a operar em 28 cidades daqui do estado. A informação é do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Segundo o presidente do Sindicato dos Pipeiros do Ceará, Eduardo Aragão, a retomada dos serviços nos 28 municípios se deu a partir da liberação de recursos do Exército. Ele explica que o principal requisito para a inclusão dos municípios no programa de abastecimento é a vigência do decreto federal que reconhece a situação de emergência ou calamidade pública. Esse decreto havia expirado no fim do ano passado e afetou os municípios que ficaram sem o abastecimento. Então, a gente tinha falado disso, né, no finzinho do ano passado. Foi. Que bom, né, que agora o abastecimento de água foi retomado para essas pessoas, porque sem água, para você ver, a gente informou aqui anteontem que a CAGES ia a partir das 10 horas da noite parar com o abastecimento de água em muitos bairros. E eu vi muita gente passando por perrengue, e gente até que tem caixa d'água. Então, imagina, aqui numa cidade como a nossa, 2 dias sem água, assim, parcialmente. Imagine essas pessoas que estão lá no interior, que convivem com a seca, que precisam da água para a sua sobrevivência, para ganhar o seu dinheirinho, e que ficaram esse tempo todo sem água, né? Acho que é muito complicado. Mas finalmente voltaram. Isso, que bom que foi retomado o abastecimento. Rochelle?
Tristeza e até tentativa de suicídio marcam a passagem de mais de 1.000 detidos na Papuda e na Colmeia. Aflição, angústia, sensação de insegurança e até tentativa de suicídio. Essa tem sido a rotina dos mais de 1.000 manifestantes presos há 10 dias em Brasília. O grupo divide-se em dois: mulheres na penitenciária da Colmeia e homens na Papuda. Tudo isso não se parece em nada com o Brasil feliz de novo prometido pelo candidato Lula durante as eleições, ou ao ambiente de pacificação volta e meia, defendido pelo agora presidente em vários discursos. Nesta semana, 335 pessoas foram libertadas. As demais continuam sem saber quando e se vão deixar o cárcere. As incertezas começam já no dia em que os manifestantes foram presos. Isso porque muitos estavam em um acampamento montado em frente ao quartel-general, o QG do Exército em Brasília. O advogado Alex Flexa, que atende famílias dos detidos, conta que muitas pessoas foram surpreendidas com a chegada da Polícia Federal, na manhã da segunda-feira 9. Havia cozinheiras voluntárias que vieram ajudar o pessoal, e acabaram detidas com os outros, disse. As pessoas estavam desorientadas. E os atos de ocupação e depredação contra as sedes dos três poderes da República, do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, lá no dia 8 de janeiro, rapidamente foram classificados como atos terroristas, em grande parte. A difusão foi levantada por integrantes do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, juntamente com partidos e movimentos alinhados ao espectro político da esquerda, com sustentação da grande mídia, que usou toda a sua estrutura para enquadrar os envolvidos em ações tidas como terrorismo contra a nação. A Procuradoria-Geral da República afirmou em suas denúncias apresentadas à Justiça que os envolvidos nos atos, por mais graves que sejam os episódios do dia 8, não podem ser acusados pelo crime de terrorismo. Santos tomou a decisão com base no que diz a Lei Antiterrorismo, número 13.260 de 2016, aprovada pelo Congresso Nacional. A legislação assegura que terrorismo só é caracterizado em condutas tomadas por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, que, portanto, segundo ele, não se trata de reduzir a dimensão dos acontecimentos lá na capital federal, mas de respeitar a garantia fundamental prevista no artigo 5º, inciso 39 da Constituição da República. Segundo o dispositivo, também expresso no Código Penal, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Seguindo, Rochelle. E segundo dados disponíveis na página do Banco Estatal, Venezuela e Cuba ainda devem mais de 2 milhões de reais em empréstimos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A quantia é 25% do que foi emprestado aos países durante os governos de Lula e Dilma. O total já quitado não foi pago pelos países, os empréstimos foram pagos pelo Fundo de Garantia à Exportação, que é custeado pelo Tesouro. Em reunião na última segunda-feira com o presidente argentino, Alberto Fernandes, o presidente Lula disse que o governo brasileiro pretende retomar os financiamentos de serviços de engenharia pelo banco, que foram interrompidos após os escândalos de corrupção revelados pela Operação Lava Jato. E apontado como um dos principais líderes da organização criminosa do PCC, primeiro comando da capital, o detento Marco Williams Erbas Camacho, mais conhecido como Marcola, foi transferido na quarta-feira da Penitenciária Federal de Porto Velho, em Rondônia, para a Penitenciária Federal de Brasília. A informação foi divulgada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. A transferência foi coordenada sob forte esquema de segurança pela Secretaria de Políticas Penais do Ministério da Justiça. Segundo Dino, a mudança foi feita devido à existência de um suposto plano de fuga de Marcola da unidade. A operação se fez necessária para garantir a segurança da sociedade, foi o que salientou o ministro. E agora vamos falar sobre forma de pagamento, que nos próximos 4 meses, os consumidores de energia aqui todo o país poderão quitar a conta de luz via Pix. Isso porque a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, obrigou as distribuidoras a oferecer o sistema de transferência instantânea do Banco Central como opção de pagamento. As companhias terão 120 dias a partir da publicação da medida no Diário Oficial da União para cumprir a decisão.
Segundo a ANEEL, diversas empresas já permitem o pagamento das faturas por Pix, mas outras não apenas deixavam de oferecer a modalidade, como nem sequer tinham previsão para implementar o serviço. A ANEEL esclarece que as demais formas de pagamento, como faturas com códigos de barras, convênios com bancos e débito automático em conta, continuam válidas, de modo que o Pix apenas se somará como mais uma escolha para o consumidor. É engraçado, né? Sempre para pagar, para ter mais uma forma de pagamento, eles sempre facilitam para os consumidores. Agora Sim. realmente tem que ser facilitado. Pix é um método de pagamento, acho que o mais utilizado agora no país. De Muita forma gente, instantânea, exatamente, cai na hora, é seguro. Então, realmente, boa medida. Mas por que na hora que o consumidor precisa, na hora de cortar uma luz, enfim... O que a gente vem falando aqui em relação ao atendimento, a resolução, muitas vezes, de problemas, né, A gente Gabriel? mostrou aquele poste caído lá no bairro Montese há 2 semanas atrás, se eu não me engano. E quando vamos mesmo em busca de algum atendimento na própria agência, que pega uma senha e fica lá esperando por tanto tempo, é tudo muito burocrático, né? Agora, anteontem, à noite, aqui em Fortaleza, em alguns bairros, a gente teve queda de energia, algumas pessoas perdendo seus eletrodomésticos. E aí, como é que fica essa situação? Para resolver. Será que vai ter a mesma facilidade? Não digo nem de chegar e pagar, mas burocrática, porque para resolver uma questão como essa, rapidamente... No instante, 120 dias já vai ter que funcionar. Exatamente. E o pagamento e acho que vai resolver até antes disso, porque é para eles receberem. Então fica aqui nossa indignação para esse tipo de serviço. Também, indagação, né, Gabriel? Que é o nosso papel social. Creio que a televisão tem que ser usada para isso. E essa semana, milhares de pessoas em Istambul, lá na Turquia, protestaram em frente ao consulado da Suécia, após um cidadão sueco-dinamarquês, líder de um partido de extrema-direita, ter gravado um vídeo colocando fogo no livro sagrado dos muçulmanos, o Alcorão. A situação despertou indignação nos países islâmicos, que passaram por protestos em várias cidades. Esse fato dificulta ainda mais as relações entre a Turquia e a Suécia. O país nórdico vem negociando a entrada na OTAN desde o início da guerra na Ucrânia, mas depende do aval turco para a entrada na aliança militar. No entanto, o presidente turco Erdogan já afirmou que o seu país não pretende apoiar a admissão dos suecos na aliança. Realmente essa questão geopolítica muito complicada, né? Lá na Europa, a Turquia aqui tem uma parte na Europa, outra parte na Ásia, então eu creio que seja ainda... só aquela ponte lá que divide, exatamente, né? E fica igual as fronteiras, né? Sempre aquela questão mesmo de saber de quem é aquela terra, né? A briga, né? E principalmente quando envolve a questão cultural dos países, né? Porque a gente sabe aí é o islamismo, então complicado esse tipo de preconceito ainda no século XXI e que não dificulta só para a própria pessoa, tá aí, dificultando ainda mais a vida do próprio país, né? Sim. Então fica aqui o nosso questionamento também para esse tipo de caso. Rochelle? Ontem, promotores alemães apresentaram acusações de alta traição contra 5 pessoas que supostamente planejavam sequestrar o ministro da Saúde e derrubar o governo da Alemanha. O grupo tinha como objetivo provocar condições de guerra civil na Alemanha por meio da violência, na esperança de derrubar o governo e a democracia parlamentar. Todos os 5 acusados estão sob custódia desde o ano passado. De acordo com os promotores, os suspeitos fizeram preparativos e formaram 2 ramos separados de seu grupo, um militar e outro administrativo, em um plano de 3 etapas. Eles queriam causar um blackout nacional, sequestrar o ministro da Saúde e depois convocar uma assembleia para depor o governo e nomear um novo líder. Realmente, creio que aí sim, como a gente falou anteriormente, da questão do terrorismo, se ainda tem dúvidas dos atos aqui de Brasília, se ainda fica nesse meio termo, creio que aí temos a certeza que é um ato terrorista, que iam causar um apagão na cidade, sequestrar o ministro da Saúde. Sabe-se lá o que iam fazer com o ministro da Saúde, né? Então, que bom que as autoridades fizeram o seu trabalho. Muito mais importante do que o trabalho ostensivo, depois que acontece, é esse aí. E mais difícil também, o trabalho da prevenção de uma organização muito maior. Então, estão de parabéns as autoridades alemãs.
Olha, gente, uma nevasca causou o fechamento de estradas e suspendeu os serviços de balsa lá na Croácia. O acúmulo de neve chegou a 2 metros de altura. O governo emitiu alertas para toda a costa do Adriático, onde ficam as cidades turísticas. Aí, na tela, você está conferindo as imagens, esse período agora de finalzinho de ano, começo de ano. Muitos países são não conseguem nem sair de casa, neve, Gabriel. né? Muitas vezes não consegue ir para a escola, não consegue ir para o trabalho, porque a neve cobre ali a entrada da casa. 2 metros de altura é muita coisa, é quase um jogador de basquete Aí dos aqui Estados a gente Unidos. pelo menos não tem isso, né, Gabriel? Pelo menos isso, Aqui no algumas cidades do Brasil, sul, que uma vez ou uma outra registra, mas é geadazinha. só algo pequeno. Em comparação. Inclusive trazem outros problemas como os acidentes, né? Caso do ator Jeremy Renner, muito conhecido por fazer o papel do Gavião Arqueiro Sim. na Marvel, que as investigações da polícia inclusive falaram ontem que ele estava querendo salvar o seu sobrinho. Sim. E aí, se eu não me engano, uma retroescavadeira passou por cima de uma parte do corpo dele. Ele corria um sério risco de morte, quebrou mais de 30 ossos, mas graças a Deus já está bem melhor, já está agora iniciando um processo que vai ser muito demorado de recuperação, mas que a gente espera que se saia muito bem aí dessa situação, porque realmente foi algo grave, né? Quando saiu a gente ficou muito assustado, né? Sim, mas que bom que está estável, né, a situação isso, que dele. bom que agora ele está estável. Minha direção, agora a gente está na hora do intervalo ou ainda segue para as próximas notícias? Tá bom. A indústria tabagista será obrigada a pagar a conta da limpeza de pontas de cigarro jogadas em locais públicos, como ruas e praias, por força de uma nova lei ambiental lá na Espanha. Milhões de guimbas são descartadas todo ano, liberando substâncias tóxicas que levam décadas para se decompor no meio ambiente. A poluição de microplásticos pode ainda prejudicar o crescimento de plantas, segundo os cientistas. Estatísticas de 2020 indicam que cerca de 1/5 dos espanhóis fumam todos os dias, ou seja, 20%. A nova legislação entrou em vigor no dia 6 de janeiro, mas ainda não está claro como ela vai ser implementada e se os custos adicionais arcados pelas empresas serão repassados aos consumidores. Eu acho uma medida muito importante que, por sinal, deveria ser implantada aqui, né, Gabriel? No Rio de Janeiro, acredito que já tem essa multa para quem joga cada... Como é que chama? Bituca. Bituca, porque chamaram outra palavra, não foi? Bituca. E aí eu acredito que isso ajudaria, sim, demais. O quê? No Japão também já paga multa, mas é se joga, diferente, né? aí não é uma medida que vai punir apenas o infrator, né? No caso, a pessoa que está jogando a bituca na rua. Vai punir a empresa também, as marcas de cigarro. Eu creio que isso funcione mais como uma política anti-tabagismo. Isso. Porque eles querem que realmente as pessoas deixem de fumar. Essa política que cresceu bastante aqui no Brasil na década de 2000, né? Muita gente deixando de fumar. Questão de saúde pública, né? Exatamente. A gente pode falar assim. Aí criaram os fumódromos para separar as pessoas que fumam e as que não fumam. Agora está voltando à tona com os cigarros eletrônicos, não é isso? Mas... E é prejudicial também. É prejudicial, pois é prejudicial à saúde, mas eu creio que essa medida seja mais uma medida anti-tabagismo do que propriamente para arrecadar, né? Mas eu falo no sentido de arrecadar, das pessoas não jogarem mais no chão, né? Com certeza. Não poluir a rua, no caso. E dependendo do local em que a pessoa esteja, não pode só liberar substâncias tóxicas, não. Pode iniciar um incêndio. Muitas vezes a pessoa joga a bituca de cigarro e não pisa ali como... Exatamente, em locais que tem matas, em parques, a pessoa joga uma bituca de cigarro que muitas vezes é inofensiva, mas que inicia um grande incêndio que infelizmente muitas vezes toma proporções aí que a gente não quer que tome. Isso. Agora sim, a gente vai para o nosso rápido intervalo e na volta a gente continua com essas e outras notícias. Até já! Estamos de volta com o Da Hora dessa quinta-feira. No último bloco a gente falou de diversos assuntos. Já entramos no nosso bloco internacional
E agora a gente vai falar de uma notícia dos Estados Unidos, né, Rochelle? Isso, que Nova York oferece pílulas abortivas gratuitas, inicialmente em uma clínica de saúde sexual no Bronx, depois em 3 outros centros semelhantes administrados pela cidade. Nova York salienta que é uma das cidades refúgio em um momento em que vários estados do país estão restringindo o direito à interrupção gratuita da gravidez, segundo fontes municipais. As 4 clínicas que vão aderir a esta iniciativa de pílulas gratuitas têm capacidade para emitir até 10 mil comprimidos por ano. Essas clínicas têm a particularidade de, ao contrário dos hospitais, não exigirem convênio médico das pacientes, o que facilita o acesso da mulher de baixa renda. Importante frisar que lá nos Estados Unidos, questões de leis que dividem opinião, como, por exemplo, pena de morte, acesso a armas, a aborto, prisão perpétua, não é num país inteiro, vai de estado para estado. Isso. Então essa questão tem que ser avaliada não como um país todo, mas sim até estado... as eleições lá são bem diferentes. É uma fórmula diferente, é até difícil de entender para quem até quem é leigo no assunto. Até quem mora lá não entende até direito. Quem mora lá às vezes não entende. Mas, enfim, é uma questão que vai de estado para estado, que a gente segue acompanhando. Esse estado aí é o de Nova York, não é isso? Isso. Que tem o estado de Nova York também, para quem não sabe, além da capital, obviamente. Nova York, a capital do estado, né? A capital dos Estados Unidos é Washington. E agora falando dos nossos irmãos aqui ao lado, na última terça-feira, manifestantes foram às ruas de Buenos Aires, na Argentina, para protestar contra a presença de representantes de governos ditatoriais no país, em razão da reunião da 7ª cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Segundo a ativista pelos direitos Elisa Trota Gamos, na manifestação haviam pessoas vindas de países marcados pela falta de liberdade, como Venezuela, Cuba e Nicarágua. Nas redes sociais, a ativista vibrou com a ausência de Nicolás Maduro, que desistiu de ir ao encontro, porque no protesto os manifestantes exibiram faixas com mensagens nas quais relembravam os crimes contra a humanidade cometidos pelos regimes autoritários e gritavam palavras de ordem como ditadores nunca mais. Lembrando que a não ida do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, alguns veículos apontaram que foi por medo dele ser preso. Sim. Então, é complicada essa questão lá na Argentina, uma crise que já passa por uma crise política gigantesca, econômica também, que ficou um pouco amenizada, porque a gente sabe que o esporte serve para amenizar esse tipo de situação. E há 2 meses, acho que não tem nem 2 meses, um mês e pouco atrás a Argentina foi campeã do mundo, e as pessoas podem aceitar ou não, mas isso ajuda a melhorar uma situação do país, pelo menos a percepção. Também, a percepção. Né? Por exemplo, na França, em 98, a França passava também por uma crise política enorme. E aí a Copa foi sediada lá, diferente ainda mais da Copa conquistada agora na Argentina, que foi longe de casa. A Copa da França foi lá. A França foi campeã em Paris, na capital, uma festa enorme, infelizmente, contra a gente, e ajudou a melhorar um pouco a situação política do país, mas é complicada a situação que os nossos irmãos argentinos passam. Rochelle, continuando aí com notícias internacionais. Vamos conferir agora o momento em que um jato da República Democrática do Congo foi atingido por um sistema antiaéreo das forças ruandesas na última terça-feira. A aeronave conseguiu pousar em segurança, mas com graves danos. No vídeo, o piloto sai da aeronave sem aparentar estar ferido. Ruanda acusa o Congo de violar seu espaço aéreo pela 3ª vez em 3 meses. Ambos os países africanos trocam acusações sobre violações territoriais. Durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, o governo congolês acusou Ruanda de patrocinar o grupo separatista M23. O M23 é uma guerrilha criada em 2012 que fomenta o separatismo na região de Kivu, no norte, no Congo. É isso, e um estudo da Universidade de Pequim, desenvolvido por cientistas sismólogos da instituição, mostra que o núcleo da Terra vem desacelerando e igualou a sua velocidade à do planeta Terra. O artigo, que resume a pesquisa,
foi publicado na revista Nature Geoscience e surpreendeu os envolvidos que estudam o fenômeno desde 1995. Um dos cientistas explicou que nos últimos anos os dias estão mais curtos e isso pode sim ter relação com essa mudança. De acordo com os autores da pesquisa, as novas descobertas científicas precisam de mais tempo para serem devidamente avaliadas. Eu estava lendo essa notícia, realmente impactante, que pode mexer com o nível do mar, pode mexer com temperatura, que as placas tectônicas, que querendo ou não, o nível do mar e a temperatura já vem sendo muito influenciados por conta do aquecimento global, né? Que é feito por nós, seres humanos, infelizmente. Ontem, não sei se quem está em casa viu, mas uma imagem de satélite registrou que um iceberg do tamanho do estado de São Paulo se desprendeu da Antártida. Então isso só mostra o efeito do aquecimento global. Isso, querendo ou não, vai fazer o nível do mar subir ainda mais, o derretimento das geleiras, e ligado a isso, né? Que é algo que não tem como controlar, porque o aquecimento global ainda tem como controlar. É algo muito difícil. É o ser humano invadido ali a natureza. Isso, né? Mas essa questão do núcleo da Terra realmente não tem controle. É algo que não tem muito o que ser feito. Uma coisa somada à outra pode vir a tornar algo catastrófico. E agora a gente segue para o nosso próximo tópico, que é um rio lá na Sérvia. O que é que temos lá? Rochelle, você pode passar para a gente? Você que estava... Deixa eu ver aqui, só um momentinho, Gabriel. Não, está aqui já. Olha, o rio Drina, que cobre ali na fronteira entre a Bósnia e a Sérvia, se transformou em uma lixeira flutuante. As águas castanhas ficaram cobertas com o equivalente a 4 piscinas olímpicas cheias de garrafas de plástico, barris enferrujados, pneus, restos de mobília e até mesmo eletrodomésticos. Grande parte dos resíduos foram despejados em aterros mal regulados à beira-rio ou diretamente na água. A limpeza não vai ser fácil, como você está vendo na tela, e a remoção dessas toneladas de lixo demora em média até 6 meses. Os resíduos serão depois enviados para um aterro sanitário na cidade de Visegrad, que, segundo o presidente do grupo ambientalista EcoCenter, não tem sequer capacidade para tratar os detritos do próprio município. Engraçado, né? A gente tinha acabado as de imagens falar até muito fortes, de aquecimento global. E tá aí, mais um caso do ser humano ferindo a natureza, realmente muito triste. Eu fiquei bem admirada com essa imagem, viu, Gabriel, desse lixo, da quantidade de lixo. E um país europeu, né? Que a gente acha que a cultura deles, muita gente fala que é muito evoluída, que a gente acha que só tem aqui no Brasil, mas infelizmente parece que é no mundo todo. As pessoas não respeitam a natureza. Conscientização aí, né, ecológica. E aí quando a natureza dá a sua resposta, geralmente não é da melhor forma. Vem muito forte. E isso aí mexe com o rio, mexe com os animais, mexe com os ecossistemas, então realmente... Acredito aí que tipo, esse rio, em relação à poluição, né, de não ter peixes, de não poder tomar banho... as imagens na tela novamente, ó. Muito forte, eu fiquei admirada. Realmente você não vê nem a água, parece realmente que é uma calçada. Isso. Parece que é um parque na floresta e cheio de lixo, equivalente, como você está vendo na sua tela, a 4 piscinas olímpicas. Gente, é muita coisa. Então, tá ali no final que a gente consegue ver um pouco d'água. O primeiro momento que a gente consegue ver água aí, durante todos esses 15 segundos aí de imagem, é no final, quando acontece isso aí, é complicado. E além da limpeza demorar, serão em média 6 meses, você viu aí que os aterros sanitários não têm nem capacidade para receber de tanto lixo que é produzido e que é descartado de maneira incorreta. Rochelle, a gente segue falando agora da Alemanha, não é isso? Que a Alemanha confirmou o envio de 14 tanques para a Ucrânia e aprovou outros países aliados a fazer o mesmo. O anúncio foi feito no final do Conselho de Ministros na última quarta-feira, através de um comunicado divulgado pelo porta-voz do governo alemão. A decisão ocorreu após semanas de pressão ocidental. O primeiro-ministro da Polônia, que chegou ao ponto de ameaçar entregar os seus tanques à Ucrânia, mesmo sem autorização alemã, expressou gratidão através de um post no Twitter.
A reação russa não tardou a chegar. O porta-voz de Vladimir Putin disse que o aumento do poderio das Forças Armadas ucranianas está sendo sobreestimado com o fornecimento dos tanques, afirmando que estes tanques vão arder tal como todos os outros. Complicado, né? Quando a gente vê a Alemanha... 14 tanques. A Alemanha se metendo numa guerra, a gente que estudou história na escola já remete logo à Segunda Guerra Mundial, né? E é o medo de muita gente que essa guerra, que é apenas entre dois países, mas claro, tem a interferência de outros, mas que essa guerra que começou entre dois países venha a descambar para isso, para uma terceira guerra mundial. E a gente sabe que hoje os países, principalmente a Rússia, Estados Unidos, China, Coreia do Norte, têm um poderio nuclear que pode acabar com o mundo todo em segundos. Querendo ou não, será que vão respeitar? Porque tem todo aquele código de honra de não usar bomba nuclear, a não ser que outro país use. Mas será que vão respeitar? Na hora da guerra, eu acredito que não vale tudo, né, Pois Gabriel? É complicado. A Polônia, que também está sendo ameaçada pela Rússia aí, porque querendo ou não, assim como a Suécia quer entrar na OTAN, e a Rússia já falou, se entrarem na OTAN, também entraremos em guerra. Então, é uma questão muito complicada e essa guerra vem se arrastando. Já está com um ano. Vai fazer um ano agora em fevereiro. Vai fazer um ano agora em fevereiro. Já. Passa muito rápido. Muitas pessoas inocentes morreram. Agora, país está recentemente, em estado de calamidade, né? O melhor jogador da Ucrânia se transferiu para o Chelsea, na Inglaterra. E o curioso é que o antigo dono do Chelsea, que inclusive foi sancionado pelo governo do Reino Unido, era russo e era um dos homens de confiança de Vladimir Putin. E aí ele teve que deixar o Chelsea. E agora o novo dono do Chelsea comprou o Mudryk e o presidente do time, que tinha os direitos do jogador, disse que vai doar 25 milhões de euros, no caso um quarto do valor, para ajudar aí o país nessa guerra contra a Rússia. Porque a gente sabe que é totalmente discrepante. A Rússia é o maior país do mundo, tem um dos maiores exércitos do mundo, e a Ucrânia é um país desse tamanhozinho aqui, que não tem nem comparação. Precisa mesmo da ajuda de outros e que está até resistindo, né? Tá. Quase um ano de guerra. O presidente aí, que também vai mesmo à luta, né? O Volodymyr Zelensky, e quase um ano de guerra. E seguimos acompanhando todas essas notícias. Agora você conferiu na sua tela o WhatsApp aqui da Rede União, do programa da hora. Se você quiser falar sobre a guerra da Ucrânia, sobre as denúncias que a gente tem apresentado, tudo isso e muito mais é pelo WhatsApp 98101. Pode colocar na tela a direção novamente, por favor, 8101-0984. É isso, gente. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente fala sobre as notícias internacionais ainda e muito mais. Até já! Estamos de volta com o nosso Da Hora, e antes da gente ir para as notícias da Euronews, chegou o nosso momento da curiosidade. Você sabe de onde vem a expressão popular pé rapado? Esse termo se tornou conhecido por volta do século XVII e consiste em um sinônimo de pessoa de origem humilde ou pobre. Antigamente, as igrejas e os prédios públicos tinham um objeto metálico instalados na calçada para que os pedestres raspassem a lama da sola dos sapatos antes de entrar nos recintos. No entanto, os mais pobres eram os que tinham os pés mais sujos de barro, já que andavam descalços. Então, com o tempo, as pessoas que precisavam raspar os seus pés começaram a ser chamadas assim, de pé rapadas. É a curiosidade de hoje. Rochelle? E é isso, agora vamos conferir as notícias do mundo. A União Europeia discutiu nesta terça-feira em Bruxelas sobre a expatriação daqueles que são classificados como migrantes em situação irregular. Um ponto destacado é o fato de que apenas 21% das requisições para asilo são indeferidas. Isso fez com que no ano passado, cerca de 1 milhão de pessoas tivessem o pedido de asilo concedido, um aumento de 50% em relação ao ano 2021.
Dentre os países mais requisitados estão a França, a Alemanha, a Espanha e a Áustria. A União Europeia está disposta a intensificar o diálogo sobre o retorno dos migrantes com os países de origem que respeitam os direitos humanos. As propostas apresentadas serão discutidas com os Estados-membros na reunião informal do Conselho de Justiça e Assuntos Internos, em Estocolmo, que acontece neste fim de semana. Na Dinamarca, dezenas de pessoas de sindicatos e membros da oposição protestaram contra os planos do governo de abolir o feriado do Grande Dia da Oração, celebrado após a Páscoa. O governo apresentou a proposta ao parlamento nesta terça-feira. A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, argumenta que ao eliminar o feriado, vai poupar dinheiro e assim aumentar o orçamento da defesa, num valor equivalente a mais de 2 milhões de euros. A decisão está sendo criticada pela maioria dos sindicatos que acha impensável que um feriado seja cortado em troca de receita extra para o governo. As igrejas dinamarquesas também estão desapontadas com o projeto, já que no feriado muitas cerimônias, como o batismo de crianças e a confirmação de ministros, são realizadas. A invasão russa na Ucrânia completou 11 meses e já prejudicou a educação de pelo menos 5 milhões de crianças ucranianas, alertou a Unicef num relatório publicado ontem, no Dia Internacional da Educação. O Fundo das Nações Unidas para a Infância aproveitou a data e a publicação do relatório para apelar a mais apoio na asseguração do aprendizado das crianças ucranianas. Segundo a agência especializada da ONU, o uso continuado de armas explosivas significou que milhares de escolas, pré-escolas e outras instalações de educação em todo o país foram danificadas ou destruídas. A diretora regional da Unicef para a Europa e Ásia Central diz que não há um botão de pausa possível na educação. A Unicef diz estar trabalhando com o governo ucraniano para ajudar as crianças a voltarem à educação, nas salas de aula quando for seguro ou através de alternativas online, se a educação presencial não estiver disponível. Um grupo de cientistas britânicos anunciou que um iceberg com tamanho equivalente à cidade de São Paulo se desprendeu da Antártica no último domingo. Segundo o British Antarctic Survey, apesar da região estar ameaçada pelo aquecimento global, o desprendimento não se deve à mudança climática. O bloco de gelo tem 1.550 km² e se desprendeu da banquisa depois que a maré forte aumentou a fenda que já existia na plataforma. Outro iceberg de tamanho similar já havia se desprendido há 2 anos nessa mesma região. O novo bloco de gelo deverá avançar rumo ao Oceano Atlântico e a rota será acompanhada ao longo das próximas semanas. O Parlamento Europeu pediu na última quinta-feira que a União Europeia inclua a Guarda Revolucionária do Irã na lista de organizações terroristas. A medida acontece devido ao envolvimento da força paramilitar na repressão dos protestos antigovernamentais desde o assassinato de Jina Mahsa Amini. A jovem de 22 anos morreu após ser detida pela Polícia da Moralidade do Irã, acusada de infringir o Código de Vestimenta Feminino. A Alemanha, a França e os Países Baixos estão entre os Estados-membros que sugeriram a classificação da Guarda Revolucionária Iraniana como terrorista, enquanto que o Parlamento Europeu aprovou uma resolução com um apelo no mesmo sentido. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em discurso durante o Fórum Econômico Mundial na Suíça, também apoiou a ideia dizendo que a ação do regime iraniano é atroz e que eles estão desprezando os direitos humanos fundamentais. O chefe de Estado turco, Recep Tayyip Erdogan, disse hoje que a Suécia deixará de contar com o apoio da Turquia na candidatura à OTAN, após Estocolmo ter autorizado a realização de uma manifestação anti-turca no último sábado. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Turquia já havia convocado, na última sexta-feira, o embaixador da Suécia para protestar contra a autorização de uma manifestação de um grupo extremista em Estocolmo, que tinha o objetivo de queimar o Corão em frente à embaixada turca, na capital sueca. O presidente turco pediu respeito pela religião muçulmana e disse que se a Suécia não respeitar as crenças religiosas da República da Turquia e dos muçulmanos, não receberá nenhum apoio. A Suécia depende da aprovação dos 30 Estados-membros da Aliança Atlântica para aderir à organização, mas por enquanto só conta com a aprovação de 28 países. É isso, voltamos. Você conferiu aí mais uma vez, agora com mais detalhes, né? A questão daquele
iceberg que se soltou lá na Antártida, do tamanho do estado de São Paulo. É muita coisa, Eles gente. vão acompanhar ele por essas semanas, por onde é a rota que ele vai fazer, né? É isso. E daqui a pouquinho tem Esporte União, 1h40. A gente vai falar bastante sobre o jogo do Ceará ontem. Enfim, o vovô voltou a vencer, goleou por 4-0 a equipe do Pacajus. Vamos falar do Palmeiras, que ontem venceu em dose dupla. Foi campeão da Copinha mais cedo. À noite, pelo Campeonato Paulista, venceu o Ituano. O técnico Abel Ferreira parabenizou a base na sua coletiva. Você vai conferir também. Vamos falar do atacante Silvio Romero, ele que hoje deve entrar em campo com a camisa do Fortaleza, completou 1 ano de clube, é o maior artilheiro estrangeiro da história do Tricolor de Aço, falou sobre a temporada passada, projetou o ano de 2023, disse que o Fortaleza tem que mirar ainda mais alto. Vamos falar, infelizmente, de mais um caso de racismo contra o atacante Vinícius Júnior lá na Espanha. Ontem à noite, uma torcida organizada do Atlético de Madrid colocou um boneco do Vinícius Júnior numa ponte sendo enforcado, numa forca. Hoje, lembrando, tem Real Madrid e Atlético de Madrid, o clássico lá da cidade, pelas quartas de final da Copa do Rei. O Real Madrid, clube do Vinícius Júnior, já se pronunciou, se posicionou sobre mais um caso de racismo que o próprio atacante sofreu nessa passagem dele pelo futebol espanhol. Tudo isso e muito mais, você confere daqui a pouquinho, 1h40, ao vivo, estou te esperando no Esporte União. Muita informação hoje no Esporte União, né, Gabriel? É isso, infelizmente nem só coisas boas, né? É isso. E muito obrigada a todos vocês que nos assistiram e até amanhã. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.